Eu salvo a igreja na paz do Senhor Jesus. Irmãos, abre sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 60. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém? Glória a Deus. Aleluia. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Somente até aqui, irmãos. Glória a Deus. A igreja pode sentar e louvar a Deus com as palmas. Glória a Deus. Dá um bem forte de Deus, a palavra de Deus. Aleluia. Não. Então, glória a Deus. A palavra nessa noite está falando conosco. Levanta-te e resplandece. É uma expressão, irmão. Levanta. Não é porque a pessoa está sentada ou deitada. Levanta-te e resplandece. É a expressão que tem a origem do livro de Isaías. No verso primeiro, aleluia, é um chamado para que o povo de Deus se erga, né? Para que o povo de Deus se erga a cabeça e brilha, refletindo a luz e a glória do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Levanta-te significa desperta e agir, né? O significado, aleluia, glórias a Deus. Levanta-te significa desperta, age, aleluia. Sai da inércia e da facilidade. Resplandece, aleluia. Então ele fala aqui, resplandece significa irradiar a luz de Deus, manifestar o seu caráter e a sua graça, aleluia, sendo um exemplo para o mundo. Então a palavra do Senhor está mandando que nós ergue a nossa cabeça, resplandece, aleluia, glória a Deus, manifestando o caráter de Deus nas nossas vidas, glória a Jesus, para que nós possamos, glória a Deus, ser um exemplo para o mundo. O crente tem que ser um exemplo para o mundo. Glória a Deus. O mundo tem que ver Jesus na sua vida. Tem que ver Jesus na minha vida. É um exemplo de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Esse verbo no interativo indica uma ação imediata e decisiva. O chamado é para sair da tristeza, do desânimo e da estagnação. Seja em nível pessoal ou coletivo. Então, meus amados, aleluia, o Senhor está chamando para sair da tristeza. Muitas das vezes nós estamos tristes, nós continuamos naquela tristeza. Muitas das vezes nós estamos inventando problema, nós continuamos com aquele problema. Mas o Senhor, nessa noite, está mandando que você ergue a cabeça, saia do problema. Aleluia, glórias a Deus. Diante de Deus, glorificado o nome do Senhor. Então, irmão, Deus operou em suas vidas e impactando o mundo ao seu redor com a luz de Cristo. Quem tem a luz de Cristo aqui? Todos têm a luz de Cristo. Jesus é a nossa luz. Aonde você vai, você tem que brilhar. Aonde você vai, as pessoas têm que ver Cristo na sua vida, que é a luz que está brilhando para mim. Né? O mundo está nas trevas. O mundo está em trevas, meus amados. Mas quando você entra ali, você é a luz que está brilhando. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. E o chamado é para sair da tristeza, né? Do desânimo e da estagnação. E seja em nível pessoal ou coletivo. É um convite, então aqui está um convite para retornar a esperança e a fé e a confiança em Deus. O Senhor manda que Isaías profetiza lá naquele povo de Israel. E ele está profetizando aqui nessa noite também. Brilhar, aleluia, e confiar no Senhor. Nós temos que ter confiança na pessoa bendita do Senhor. Aleluia. Em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Deus é fiel para a palavra dele. Esse verbo indica um brilho, incenso e radiante que vem de uma fonte poderosa. De onde vem esse poder, meus amados? Esse poder vem de Deus. Esse poder vem do Senhor. Ele vem radiante. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Resplandecer significa refletir a luz de Cristo, ou seja, demonstrar o amor e a graça, a verdade e a justiça de Deus em todas as áreas da vida. Aleluia! Em todas as áreas da sua vida, você tem que demonstrar Cristo na sua vida. Aonde for, no seu trabalho, no seu lar, né? Na sua família, você tem que ter esse testemunho. Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Então ele demonstrar o amor e a graça verdadeira, né, irmão? E a justiça de Deus em todas as áreas da nossa vida.
vida. Aleluia. É um convite para ser um testemunho de vida do poder transformador de Deus. Aleluia. Você tem que demonstrar esse poder transformador de Deus na sua vida. O que é? Nós temos que ser, irmão, quando nós aceitamos a fé, nós temos que ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus transforma a nossa vida. Glória a Deus. Que o mundo pode contemplar a luz de Deus em nossas vidas. Glória a Jesus. Glória a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 60, ele descreve um tempo de restauração e glória para o povo de Israel. Glória a Jesus. E ele estava passando por um período de escuridão, né? Aquele povo estava passando por um período de escuridão e de dificuldade. E ele anuncia que a luz de Deus viria sobre eles e que eles deveriam se levantar e brilhar, convidando outras nações e se juntarem a eles na adoração a Deus. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos de brilhar também para outras nações, para outras pessoas. Nós não podemos guardar, irmão, a presença de Deus somente para nós. Não podemos guardar a luz de Deus somente para mim, somente para minha família. Nós devemos brilhar aonde nós andamos. Aleluia. Por onde nós passar, o mundo tem de ver luz na nossa vida. E essa luz é Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aquele povo estava nas trevas, estava na escuridão. Por isso o Senhor falou para ele que ele tinha de brilhar. Ele tinha de brilhar naquele povo de Israel. Ser um exemplo para que aquele povo pudesse também, ser um testemunho para outras nações. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Aleluia. Atualmente a expressão levanta e resplandece e continua sendo relevante, pois nos lembra da nossa responsabilidade como cristão de sermos luz no mundo. Isso é a responsabilidade que nós temos de ser luz no mundo. Glórias a Deus. É um compromisso que nós temos com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Em um mundo cercado por trevas, injustiça e desesperança, e somos chamados a ser instrumento, né? Glória a Deus, de esperança e paz e amor, para glorificar o nome do Senhor, refletindo a luz de Cristo em transformação em nosso redor, por todo o nosso redor. Nós temos de ser transformados, apresentar transformação em nossas vidas, para que nós podemos, irmãos, a nossa transformação ser pegajosa na vida do outro, né? Glória a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, Isaías, lá no capítulo 61, e outros capítulos também, né? Que fala das bênçãos que podem dividir ao povo de Deus. A Bíblia toda fala sobre isso, né? Glória a Deus. Se eles forem fiéis a Ele quer. Se for fiel a Deus. Nos primeiros três, glória a Deus, nos primeiros três, Isaías falou de sua missão, de elevar e abençoar a casa de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Contudo, a missão se aplica mais plenamente. Aleluia. Mais plenamente ao Salvador. E Isaías simplesmente representou perante o povo. Porque quem faz grandes milagres é o Senhor Jesus. É o Salvador. Isaías é apenas um profeta de Deus. Aquilo que ele profetizar, Deus cumpre com a palavra dele. Porque ele é um servo de Deus. Ele foi separado para, aleluia, profetizar. Irmão Isaías, na sua juventude, ele já pregava a palavra de Deus, mas ninguém dava confiança no que ele falava. Ninguém dava importância no que Isaías falava. Enquanto não apareceu o Senhor, aleluia, e colocou em sua boca uma trava de fogo. Enquanto não aconteceu isso, o povo não deu, aleluia, importância às palavras profecias de Isaías. Aleluia. Depois disso, irmão, Isaías falando e o Senhor ia cumprindo. Isaías falando e o povo ia obedecendo. O povo ia dando ouvido porque Isaías estava profetizando. Aleluia. Por que será? Porque Isaías não era ungido, né? A partir do momento que apareceu aquele homem de branco, aleluia, e tocou na boca de Isaías, ali ele recebeu a unção do Espírito de Deus. Ele recebeu a unção de Deus. Aleluia. E aquela profecia foi cumprida. Aleluia. Meus queridos, meus amados, se nós não tivermos a unção de Deus, não adianta nós profetizar, não adianta nós falar e querer que cumpre, porque somente o Espírito de Deus é quem faz a palavra cumprir em nossas vidas. Glórias a Deus. Quando as pessoas que pregam o Evangelho, é a mesma coisa que matar sem nada. Aleluia. Não acontece nada. Porque, meus amados, não buscam o som do Senhor, não conseguem sua vida, não buscam o poder de Deus em sua vida. Aleluia. Quando fala, nada acontece, né? Mas a palavra de Deus não volta vazia para o Pai. A palavra de Deus, ela não volta vazia para o Senhor. Glórias a Deus. Por isso nós temos de buscar a presença de Deus. Quando nós abrimos a nossa boca, é o Senhor que está falando conosco. Nós temos de vigiar, nós temos, irmão, de sair da aparência do mal. Tudo aquilo, meu querido, que não serve o Senhor. E, aleluia, talvez até demonstrando
Senhor possa agradar da nossa pregação, aleluia, o Senhor possa agradar, quando nós profetizar para alguém, aquilo ali será cumprido. Aleluia, glórias a Deus. Por as pessoas que recebem cura, né? Aleluia. E não voltam nem para glorificar, nem para agradecer ao Senhor. Aleluia. Só vem atrás da cura, mas não vem para, aleluia, ali vem para agradecer a Deus pela vida alcançada do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Lá em Isaías, ainda no 61, a mensagem é do 60, né? Mas aqui no 61, no verso de 1 a 3, descreve a missão do Messias. O Messias, o ungido por Deus, para proclamar boas novas e restaurar os quebrantados, né? Os quebrantados de coração. Aleluia. Ele proclamar liberdade aos cativos. Quantas pessoas que, irmãos, têm o coração quebrantado, mas eles estavam no cativeiro. Isso é um pecado, né? Porque não achou uma pessoa para tirar de lá. Mas se você chegar aqui no cativeiro com a palavra ungida que sai da sua boca com unção, aleluia, você vai tirar aquela pessoa daquela vida. Você vai tirar aquela pessoa do pecado. Não é você, mas Deus vai te usar, né? Porque nós somos vasos nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Nós somos vasos. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que Deus quer de nós. Né? Nós somos um vaso de barro, né, irmãos? E Deus quer que nós arranquemos as pessoas do pecado, né? Glória a Jesus. Oh, aleluia. Anunciar o ano da graça do Senhor e o dia da vingança de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O trecho fala sobre a substituição da tristeza pela alegria, do luto pela esperança e do desespero pela glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas choram, muitos sorriam, né? Quantas pessoas, às vezes, estão alegres e felizes da vida, muitos irmãos, às vezes, querem até tirar a sua própria vida, porque levam uma vida de tristeza. O que nós estamos fazendo aqui? Nós temos de orar a favor dessas pessoas, para que o Senhor envie o espírito da alegria na vida deles, né? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O verso 7, o significado do verso 7, irmão. O profeta Isaías está tratando da restauração do povo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. O profeta Isaías está tratando da restauração do povo de Deus. Mesmo que no passado os dias tenham sido súbitos, né? Os dias maus. Ele está tratando daquele povo. Mesmo que no presente os ventos sejam passados, os dias tenham sido sobre. Aleluia, glória a Deus. E mesmo que no presente os ventos sejam contrários, em você contrário, Isaías está tratando com o seu povo, o povo de Deus. Mesmo que no momento os inimigos, aleluia, apareçam e prevalecem. Porque o inimigo não desanima, não. O inimigo ele procura atacar, prevalecer. Primeiro assim, Isaías está ali cumprindo com as promessas. Ele está ali cumprindo com a profecia que Deus está usando ele para livrar aquele povo. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor está aqui nesta noite, igreja. Ele está aqui nesta noite. O Senhor Jesus, irmão, está aqui para te livrar das garras do inimigo. Ele está aqui para te proteger, irmão. Proteger sua família. Aleluia. Ele está aqui do seu lado nesta noite. Aleluia. Glórias a Deus. O mesmo Deus do passado é hoje e será eternamente. Aleluia. Hoje não tem Isaías aqui, irmão, para entregar a profecia, não. Isaías está aqui para nos dar de Deus. Aleluia. Mas o Senhor Jesus está aqui. Hoje não tem Isaías para profetizar, para cumprir a profecia. Mas quem cumpre é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui para cumprir a palavra que saiu de nossas bocas. Aleluia. Se é uma palavra, aleluia, de promessa. Se é uma palavra verdadeira, o Senhor está cumprindo na vida de cada um da noite. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Então, meus queridos, o inimigo, ele prevalece. Do jeito que era no passado, ele continua hoje prevalecendo. Ele não quer que você venha para a casa do Senhor aprender a palavra de Deus. Ele não quer que você tenha um lar feliz. Ele não quer que você seja feliz dentro do seu lar. Ele não quer que você esteja trabalhando com alegria no seu coração. Quantas vezes você chega no seu trabalho, você tem vontade de voltar. Você não sente alegria para ver de trabalhar. Aleluia. É o inimigo prevalecendo, irmão. Quando você sair de sua casa e ir para o trabalho, fala com Deus. Fala com o Senhor. Senhor, me guarda. Me protege do meu trabalho. Quando você vem, acontece, ele não está indo para o trabalho. Ou voltando para o lar, assim vem acontecendo. Aleluia. Nós temos que colocar nossa vida diante do Senhor. Para que o Senhor nos protege desse mal, irmãos. Aleluia. É só Ele que pode proteger. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmão, então, durante os dias do profeta Isaías, o povo estava sob opressão. Viu? Durante os dias do profeta Isaías, o povo estava sob pressão. Aleluia. Estava sob opressão. Aleluia. Porque, glória a Jesus. Porque Senaqueribe é um nome muito estranho, né? Senaqueribe é o rei da Síria, que ele havia
de Judá. Aleluia. Então esse homem, ele estava pondo o povo em opressão, debaixo de opressão. E essa situação trouxe um clima de desespero e desânimo, pois o povo se sentia sem esperança e sem terra. Aleluia. E subjugado. Esse povo estava sentindo, irmãos, julgado, eles estavam se sentindo abandonados. Por quê? Por causa desse governo, desse homem, né? Então, na época de Isaías, o povo estava sendo, estava oprimido, né? Mas o Senhor Jesus veio para libertar o povo de Israel e o povo que serve a Ele. Somos o povo de hoje, irmão. O povo de hoje, o Senhor está pronto para nos proteger da opressão, né? Glórias a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Nossa luz e esperança não vem de nós mesmos, né? Na verdade, nossa luz é Jesus Cristo. Não vem de nós mesmos. Aleluia, glórias a Deus. Mas da presença de Deus em nossas vidas. Aleluia. E devemos buscar uma relação íntima com Ele. Aleluia. Permitindo que sua luz brilha em nós. Aleluia. E através de nós. Impactando os que nos cercam. Nós temos que impactar os que estão lá fora, né? Quando nós somos impactados por Deus, nós impactamos outras pessoas. Muitas das vezes as pessoas nem sentem vontade de ficar perto de nós, né? Glória a Deus. Você já viu aquela música do pecado não dói? O hino, né? O pecado não dói. A pessoa vai pecando e o pecado não dói, irmão. Quando o pecado chega com ele, não tem mais cura, né? Então nós temos que olhar muito isso. Nós temos que olhar esse lado. Glória a Deus. Quando o pecado chega com ele na nossa vida, já está doendo na nossa alma. Aí é tarde demais para nós procurar cura. Glória a Jesus. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Vamos ser impactados pelo erro, não, irmão, pelo pecado, não. Glória a Deus. Vamos buscar a luz de Deus, para que nós sejamos brilhantes na presença do Senhor, né? Glória a Jesus. Aqui o 3.3, né? Testemunhar a glória de Deus. A glória de Deus deve ser visível, né? A glória de Deus tem que ser visível em nossas ações. Glória a Deus. Todas as ações nossas que nós praticamos. Então, aleluia, não pode ser invisível, tem que ser visível. Aleluia, as nossas ações, nossas atitudes, né? Ao viverem em obediência e fé, e formamos testemunha do seu amor e da sua graça. Irmão, o maior testemunho que nós podemos ter é o amor de Deus. Quem tem amor, irmão, tem um bom testemunho, porque tem temor de Deus. Não vai fazer as coisas erradas, não vai magoar o seu irmão, não vai falar coisas para ferir o coração do seu próximo, né? Vai amar o seu próximo como ama a ti mesmo. Aleluia, é um dos mandamentos do Senhor, né? Glórias a Deus. Glorificado o nome do Senhor. Aleluia. Então, obediência e fé, né? Tornamos-nos testemunha do seu amor e da sua graça, mostrando ao mundo que somos diferentes por causa da luz que recebemos. Que luz é essa que nós recebemos, irmãos? Que luz é essa? É o Espírito Santo de Deus. Essa luz não pode faltar em nossa vida. O Espírito de Deus, irmãos, ele que é a nossa luz. Você pode entrar lá nas trevas e você vai brilhar, né? Aleluia, glórias a Deus. O ponto 4. Como portadores da luz divina, temos a responsabilidade de impactar nossa comunidade. Olha para você ver, né? E tudo isso aqui é Isaías, ensinando, falando, né? Como portadores da luz divina, temos a responsabilidade de impactar nossa comunidade. Devemos agir como instrumento de esperança e transformação, trazendo consolo e encorajamento àqueles que vivem em trevas e desespero. Aleluia, glórias a Deus. Quantas pessoas que chegam para nós reclamando de problemas, em vez de nós dar uma palavra de conforto daquela pessoa, nós damos palavras de derrota, né? Nós temos que buscar Deus, para Deus colocar palavras de conforto, palavras de ânimo, para que aquela pessoa possa levantar a cabeça, erguer a cabeça, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. O ponto 5, viver expectativa, devemos cultivar uma expectativa constante de que Deus está trabalhando em nossa vida e nas vidas dos outros. Se Deus trabalha em nossas vidas, aleluia, Ele vai trabalhar na vida dos outros também, né? Se você serve o Senhor, você está trabalhando para o Senhor, você está trabalhando e vai colocar o outro para trabalhar também, aleluia, falar do amor de Deus, pregar o verdadeiro evangelho, glória a Deus, aleluia, glorificado o nome do Senhor. Essa esperança nos impulsiona a agir e a confiar que a luz de Deus sobre transformar a realidade. A luz de Deus, amado, transforma a realidade. Transforma, meus amados. Se você precisa de transformação, somente a luz de Deus pode transformar. Glória a Deus. Aleluia. Quantas mães não tem que fazer mais na sua casa? Né? Filho sai de casa, a mãe fica preocupada. A filha sai de casa, a mãe se preocupa, passa a noite em claro, irmão. Aleluia. Não tem prazer mais. Nem se colocar a cabeça do travesseiro para descansar. Né? Passa o dia todo, semana toda. Aleluia. Trabalhando no seu dia a dia. Quando chega a noite, não tem prazer de descansar a sua alma. Né?
Nós temos buscado do Senhor. Somente Ele pode fazer isso por nós. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel com a palavra dele, Deus. Oh, aleluia. Então aqui está essa palavra, irmão. Levanta-te, ergue a sua cabeça. Não fique de cabeça baixa. Pega a palavra de Deus. Tudo que você fizer de bom para o seu próximo, você está fazendo para você mesmo. Aleluia. Glória a Deus. As trevas é sinal de luz, né? E essa luz é Jesus. Jesus brilha na sua vida. Glória a Deus. Ele brilha nas nossas vidas. Aleluia. Irmãos, muitas vezes, as pessoas que estão com sede, não pensam mesmo. Chega perto de uma pessoa ungida, não importa ficar. Então, ele tinha que achar fora, né? Por quê? Você não se leva, irmão. Não suporta olhar para a luz. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja. O Espírito de Deus vai falar melhor aquilo que eu não pude falar. Amém, igreja? Aleluia. Eu agradeço a Deus. Eu louvo o Senhor por cada pessoa que me encontra para ouvir a palavra de Deus. Você não está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus, irmão. Você pode ver tudo que eu falei aqui é a palavra de Deus. Amém? Se você colocar no seu coração, você pode ter certeza que você vai resplandecer, você vai levantar, você vai erguer sua cabeça. Quando você chamar a atenção de alguém na sua família que está fazendo algo errado, aquela pessoa que está bem que vai ouvir a sua voz. Porque não será a sua voz, mas será a voz do Espírito de Deus falando com aquela pessoa, tocando naquela pessoa. Amém, igreja? Fique de pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer Ele por essa palavra, né? Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel com a palavra dele.